A primeira tela, né, óleo sobre tela que eu pintei lá nos anos de 1970, talvez 72, 73, 75, não sei muito bem, esse trabalho já não está mais comigo, foi uma imagem assim, né, idealizada de uma cidadezinha do interior de Minas, né, nas montanhas. E aí esses dias eu retomei essa ideia, né, e fiz uma série de desenhos assim dentro desse tema, agora num tamanho menor, né, com aquarela e guache, e foi muito interessante porque essa paisagem ela continua na ideia, né? Ela era, talvez, nessa época, 1940, 50, mais próxima da realidade, que você ia para Minas, né, nessa época mais antiga, e você via realmente uma torre de igreja que parecia enorme, e uns telhadinhos de casinhas, né, e as montanhas em volta. Então isso era a representação de uma cidade do sul de Minas, né? E hoje muitas torres de igreja dessas aí, né, que já não são originais, né, antes não tinham torres, as igrejas eram construções enormes de taipa, né, de barro. Muitas dessas torres elas foram mudadas, né, então alguns párocos, né, querendo modernizar, criaram torres esdrúxulas, né, que muito diferentes desse padrão, né, cúbico, né, uma pirâmide no alto, né, e também tá um tal de construir prédios, agora edifícios altos, né, em Minas, aproveitamento dos terrenos, né, valor monetário e financeiro. Então esses dias até eu escrevi, eu publiquei uma imagem de um desenho desses aí, né, e publiquei que mais alguns anos, quando você andar por essas estradas de Minas, né, agora já asfaltadas, você vai ver entre as montanhas uma porção de prédios. E aí você vai saber que ali é uma cidade. Então, do alto das montanhas, que a gente sobe nas montanhas, que é uma coisa super interessante que tem muito em todo o sul de Minas, as pessoas vão subir nos picos das montanhas, você vê aqueles montinhos de prédios espalhados naqueles vãos, naqueles vales, né, da Serra da Mantiqueira. E de dentro das cidades, você não vai ver mais as montanhas, porque você vai ver só os prédios, né? Então são percepções da paisagem que vão mudando, né, no correr das décadas, né? Então é bem legal, eu acho assim bem gostoso ter vivido essa época em que qualquer lugar da cidade que você andasse, isso fica preservado em algumas cidades de Minas, que são patrimônio histórico, conjunto arquitetônico, né? Qualquer lugar que você andasse, você via uma torre de igreja, né? Ou seja, sempre lembrando de Deus, né? A torre leva o caminho, leva o pensamento para o alto, né? E é bem interessante, uma época antiga, eu fiz uns desenhos que chamava-se Abarebebê. Abarebebê vem do tupi, quer dizer padre voador, né, que eu desenhava um padre voando assim no alto de uma torre de igreja dessa aí entre as montanhas. Então era durante a meditação ou o sono, né, do padre, lá ele saía em corpo astral, se desligava do físico e saía pela torre da igreja. E o espírito do padre era visto pelos índios, né? E aí os índios falavam abaré bebê, né, que o padre é voador. E são lendas, né, são histórias do passado, e hoje a gente está aí retomando, né, as cores, né, alegres, né, pintar uma casa de cor-de-rosa, pintar uma casa de verde, essas cores coloridas, que também a questão monetária interessante vai mudando, né? Hoje, por exemplo, chega uma carga de uma tinta de determinada cor num preço bom numa cidade, né, um estoque, passam uns meses aí a cidade está basicamente daquela cor. Quase todas as casas, todo mundo pinta com aquela mesma cor. É engraçado isso aí, né?
E hoje, por exemplo, muitos padres, eles não pintam mais a igreja de cor-de-rosa, que a cor-de-rosa é a cor do amor, né, da pureza. Então, para aproveitar, porque o rosa suja muito, então vamos pintar pintar de cinza, de uma cor mais marrom, uma cor mais firme, que não suje tanto, para poder ganhar mais tempo na pintura, né? Então essas coisas práticas, eles vão tomando conta da vida. E uma escapatória perante essas coisas práticas é justamente o desenho, né? A pintura, né? Para mim, né? Então estou sempre pintando e desenhando, que não é uma coisa prática, é uma ação, né? Mas ela é destituída de qualquer outro interesse que não seja ela mesma, né? A alegria de encontrar as cores, das relações entre as formas e as cores, e é isso que eu busco sempre no desenho e que é fundamental, né? Para mim é como se fosse um verdadeiro alimento, né? Eu acordo e faço as minhas atividades, chega uma hora que eu tenho necessidade, eu preciso ir para o ateliê e pintar, né? E aí eu vou no desenho e na pintura, aquilo ali é uma realização, né? Eu consigo realmente tranquilizar a mente, entrar num mundo interno, num diálogo interno que é muito, como já falei em outra gravação, muito aprazível.